Olá, é muito bom ter você aqui no meu canal. Eu sou o evangelista Zédio Fernandes. Você que já se inscreveu, obrigado. E você que ainda não se inscreveu, se inscreva aí, divulgue, coloque nas suas redes sociais. Vamos junto anunciar as boas novas de salvação, anunciar a salvação através da pessoa de Jesus Cristo, que tem o poder de libertar e transformar a vida de todo aquele que nele crê. Meu querido, e no finalzinho, você já sabe, deixa lá o seu joinha, o seu like, vai ser de muito bom para nos ajudar. Prezado amigo e meu ouvinte que me acompanha aqui no meu canal, eu sempre digo que esse canal não é para atacar a religião, não é para atacar o credo de ninguém. Cada um tem a sua fé, né? Cada um tem o seu caminho que segue, a sua religião. E o nosso propósito aqui não é falar religião, não é falar de política, não é confrontar a sua fé. O nosso propósito aqui é trazer reflexões, é trazer mensagens com base na Bíblia Sagrada, que é a minha regra de fé e prática, como é de centenas de milhões de pessoas espalhadas pelo mundo afora. Então, não se ofenda se de repente eu falar alguma coisa, né, e for de contra aquilo que você pensa, por contra aquilo que você acha que é certo. Não. O meu objetivo aqui é trazer, volto a dizer, é trazer mensagem baseada na Bíblia Sagrada. Estou sendo enfático nisso hoje, por quê? Porque hoje nós vamos tratar de um tema que não vou terminar ele hoje, deve ter mais uns 3, 4 vídeos pela frente, né? Que ele é um tema que nos confronta. Muita gente não vai gostar de ouvir determinadas coisas, porque é a verdade. E a verdade, ela nos confronta. João 8,32 diz assim, conhecereis a verdade vos libertará. É a verdade que nos liberta da mentira. É a verdade que abre o nosso conhecimento, nos dá esclarecimento das coisas certas. Então, todos os dias é colocado diante de nós a verdade e a mentira, o certo e o errado. Compete a nós decidirmos o que nós queremos. Se eu vou cumprir o que é certo ou se eu vou cumprir o que é errado. Se eu vou falar a verdade ou se eu vou falar a mentira. E o meu compromisso aqui é com a verdade, porque a Bíblia, ela revela Deus para a humanidade. Então hoje nós vamos falar de um tema que eu até coloquei, eu não sabia. Eu não sabia de quê? Porque quem não sabe de algo. Concorda comigo? É a pergunta que nós fazemos ao verbo, né? Eu não sabia o quê? Então, para entrar no céu, existem condições. Não é de qualquer maneira. Todo mundo quer ir para o céu, ninguém quer morrer. Todo mundo diz que Deus é um Deus de amor, é um Deus justo, mas Deus também ele é fogo consumidor. Deus, naquele grande dia, ele vai fazer a diferença entre o que serve a ele e o que não serve. Entre os que são justos e os que são injustos. Entre os que são fiéis e os que não são fiéis. Entre os que receberam Jesus como Senhor da sua vida e aqueles que não receberam. Não se iluda. Deus é um Deus justo. Não é por boas obras, não é por merecimento, não é porque se ajuda ao próximo, não é porque não faz mal às outras pessoas que eu vou entrar no céu. Isso não é mérito para ninguém entrar no céu. Olha bem o que Paulo fala, na carta aos Gálatas, no capítulo 5, no verso 16 até o verso 21. Eu já falei sobre esse texto aqui, mas nós vamos dar uma ênfase maior. Vamos trabalhar dentro desse texto para que você não seja enganado e para que depois você diga, eu não sabia, mas vai saber a partir de agora. Olha o que diz.
Gálatas, capítulo 5, verso 16. Olha o que diz. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e um se opõe um ao outro para que não façais aquilo que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo do pecado. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, peleja, dissensões, heresias, inveja, homicídios, bebedice, glutonaria. Olha o que o apóstolo Paulo diz no final. E coisa semelhante a estas, acerca da qual vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Eita! Bem pesado, né? Quem pratica, tem outras práticas de pecado, mas quem pratica esse tipo de atos não herdará o reino dos céus. Só existe uma coisa que separa o homem de Deus. Chama-se pecado. Na concepção de muita gente, pecado é beber, é fumar, é não matar, é não roubar. E nós sabemos que tem muita gente aí que não mata, que nunca roubou, nunca fumou. E às vezes assim, não, eu só tomo minha cervejinha, eu só fumo meu cigarrinho. Né? Isso para mim não é pecado. O conceito do ser humano como pecado é esse para muitas pessoas. Para muitas pessoas. Né? Não vou dizer de uma maneira geral, mas para muitas pessoas. O conceito de pecado para muitas pessoas é esse aí. Ela não mata, ela não rouba, ela não deseja as coisas do próximo. Para ela não está pecando, ela não peca. Mas a Bíblia Sagrada, ela vai muito mais além do que isso. A Bíblia, ela confronta nós como ser humano. É o único livro que nós vemos que aponta os nossos erros, que aponta as nossas falhas, que aponta as nossas fraquezas, que diz quando nós estamos errados e diz também quando nós estamos certos. Mas quando nós estamos errados, ela não está aqui para nos condenar, mas está aqui para nos orientar, para nos dar uma direção, para nos levar à reflexão e pararmos de pecar. Porque vida de pecado não vai deixar eu me encontrar com Deus. Paulo, no final do verso, ele diz que quem pratica tais coisas e coisas semelhantes a estas, aqui fala de 16 tipos de pecado. E eu vou explicar o que é cada um deles, para que você tenha ideia. Então Paulo fala de 16 aqui, tem outros. E que quem pratica esse tipo de pecado, esteja ele na igreja ou não, se você é cristão, se você não é, não importa. Se estiver praticando esse tipo de pecado, não vai herdar o reino dos céus. É sério. É pesado? É. É forte a palavra? É. Dói? Dói. Machuca um pouquinho? Machuca. Mas tem um ditado que diz que é o remédio amargo que cura. Então, muitas das vezes, nós temos que tomar uns cascudozinhos, vamos dizer assim, para nós acordarmos, para nós despertarmos. Porque Deus quer te levar para o céu. Deus quer que nós venhamos morar no céu com Ele. E que nós possamos estar preparados, não estarmos, mas estarmos prontos. Mas, com a vida em pecado, nem eu e nem você vai entrar no reino dos céus. E Paulo aqui, né, ele dá uma visão do homem como ser humano, um ser tricotomo. O que é um ser tricotomo? Nós somos corpo, alma e espírito. E nós podemos pecar nessas três áreas. Nós podemos pecar contra o corpo,
Podemos pecar na alma e podemos também pecar no espírito. Então esse negócio que a gente diz que pecado é porque eu não mato, não roubo, não é só isso não. É muito mais do que isso. A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá Deus. O que é santificação? O que é uma vida de santificação? A etimologia da palavra santificação é a palavra santo. Santo, quando nós falamos, não estamos falando de imagens, estamos falando de você viver neste mundo e não se deixar se contaminar pelo pecado, não se deixar levar pelas coisas erradas, não se deixar levar pelas mordomias, vamos dizer assim, que o mundo nos oferece. A entrada no reino dos céus, entenda isso, não é de qualquer maneira. Tem que haver um esforço da nossa parte. Tem que haver um sacrifício da nossa parte. Nós falamos no último vídeo sobre 3 pontos, né, para se poder seguir a Jesus, né? E dentro desses pontos estão coisas que nós temos que quem pratica tem que deixar. Então aqui fala de pecado contra o corpo, pecado na alma e pecado no espírito. Então eu quero dizer para você que é uma guerra espiritual que nós estamos no nosso dia a dia. Porque a nossa natureza é uma natureza inclinada ao pecado, entenda isso. Nós temos tendência para fazermos as coisas erradas. Por isso nós temos a Bíblia como regra de fé e prática, porque ela vai nos confrontar. Existe um evangelho que está sendo pregado por aí que não é o evangelho de Cristo, não. Essas igrejas, esses pastores, esses líderes que pregam por aí, agora é só vitória, agora é só vitória, lutas nunca mais, né? E prosperidade, que Deus vai te dar carro do ano, que Deus vai te dar casa própria, que Deus vai te fazer você um empresário, que você vai lá dar X na igreja, dar Y na igreja, e Deus vai te abençoar. Esse não é o evangelho que o Senhor Jesus deixou, não. O evangelho que o Senhor Jesus deixou está lá, como Paulo fala em Romanos 1,16, porque eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. É o evangelho que transforma, é o evangelho que liberta. As bênçãos que o Senhor quer nos dar não é só bênção terrena, é bênçãos celestiais. São bênçãos que estão lá na eternidade, guardadas para os fiéis. Então andam se pregando o evangelho por aqui, que não é o evangelho genuíno de Cristo. É o evangelho da facilidade, é o evangelho da mordomia, é o evangelho que tudo pode. E para ver a Deus tem que ter uma vida de santificação, ter uma vida santa. E o que é ter uma vida santa? Ter uma vida santa é ter uma vida em que nós não venhamos praticar aquilo que o mundo pratica. Porque hoje existe uma inversão de valores muito grande. O certo passa a ser errado e o errado passa a ser certo. E dentro dessas obras da carne, olha lá, ele fala logo, os primeiros grupos, que são os pecados físicos, que está relacionado com o corpo. Que pecados são esses? Prostituição, ou fornicação, impureza, lascívia, bebedice e glutonarias. Olha só, vou repetir, prostituição, fornicação, impureza, lascívia, bebedice e glutonaria. São os pecados que são cometidos diretamente no corpo.